Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Momento devocional começando agora. O estudo sistemático da Bíblia, capítulo a capítulo, livro por livro, versículo a versículo. Estamos em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e faço aqui um pedido especial. Você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, pode pedir aí, solicitar amizade se você ainda não está no hall dos meus contatos, que eu vou aceitar com prazer, para você sempre ser notificada quando começar uma nova transmissão. E para você que acompanha pelo YouTube, um pedido especial. Me ajude, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Eu quero alcançar 1.000 inscritos, porque sei que a partir daí o YouTube vai turbinar a propagação dos meus vídeos. Tem mais de 330 vídeos com ministrações e eu quero que eles alcancem o maior número de pessoas, porque eu acredito que a palavra de Deus é a resposta. Não são as minhas palavras, a palavra de Deus que estou há quase 6 anos proclamando daqui, da internet. Eu também atendo as igrejas para ministrar, eu também congrego em uma igreja local, a mesma onde fui pastor por 25 anos. Hoje eu sou um pastor auxiliar e ali está a minha referência ministerial e de igreja local. Então eu conto com você agora para o capítulo 2. Só recapitulando, é a carta segunda de Paulo a Timóteo, que ele escreveu por volta do ano 67, quando Paulo já estava na prisão em Roma, pressentindo já a proximidade da sua execução, da sua morte. E ele julgou então importante, urgente, escrever a Timóteo da prisão para dar alguns conselhos, alguns ensinamentos práticos e muito importantes. Por esse tempo, o imperador de Roma era Nero e havia uma intensa perseguição aos cristãos. Vamos então ao capítulo 2 de 2 a Timóteo. Eu quero ler, vou lendo, pausando e comentando para que você possa acompanhar. Está com a Bíblia aberta aí? Tomara que sim. É muito importante estudar a Bíblia com a Bíblia aberta, olhando. O ver as palavras, o ver o texto bíblico é uma importante técnica de memorização, de familiarizar-se com aquilo que realmente o texto está dizendo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A primeira recomendação de Paulo é que Timóteo se fortificasse na graça. Aqui, o fortificar-se ou tornar-se forte está associado ao exercício, à prática, porque Paulo logo em seguida vai falar dos treinamentos de um soldado. Como é que ele fica forte? Se exercitando. Em tempos de paz ele está exercitando para os tempos de guerra. E Paulo diz: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vou diminuir aqui um pouquinho. Sim, obrigado por esperar. Estamos aqui de volta. Paulo está falando do círculo virtuoso do ensino, da pregação, que é aquele que aprendeu, aquele que está ensinando, transmitir a pessoas fiéis, que sejam idôneas, capazes de transmitir a outras e a outras e a outras num círculo infindo, até que Jesus volte. Foi assim que o Evangelho chegou até mim e até você, através de pessoas que transmitiram para pessoas, mesmo na forma escrita, mas também na forma pregada, anunciada, proclamada.
E Paulo diz: participa dos meus sofrimentos, verso 3, como bom soldado de Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer no verso 4 acerca mais do soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. Paulo vai usar aqui três metáforas para se referir ao obreiro cristão. Ele fala do soldado em serviço, que é aquele que tem um compromisso. O compromisso de um soldado em serviço, em tempo de serviço, em tempos de guerra, é um compromisso de vida ou morte. Assim é o compromisso do obreiro cristão, aquele que foi arregimentado, chamado pelo Senhor para as fileiras de frente da pregação do Evangelho, da liderança. E de certa forma é também um compromisso de todo crente, porque todo crente foi chamado a viver o Evangelho. Não é um compromisso qualquer, é um compromisso muito firme, que chega a ser exemplificado aqui como a disciplina militar de um soldado que se abstém de tudo, diz o texto aqui, para satisfazer aquele que o arregimentou. Agora, no verso 5, o apóstolo vai usar a metáfora do atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nos dias que Paulo escreveu essa carta, já aconteciam os Jogos Olímpicos, os esportes olímpicos. E isso era bem comum, o povo conhecia, admirava aqueles atletas que sobressaíam as demais pessoas pelo seu porte, pela sua força, pela sua disciplina, pela sua capacidade. Mas tinha uma coisa, tinha as regras. Não bastava que fosse forte, que soubesse fazer, tinha que fazer conforme as regras. Então, a obra do Evangelho, a carreira cristã, não é só para acontecer, tem que acontecer no modelo de Deus, no modelo cristão, no modelo da palavra. Atleta. A terceira metáfora é do lavrador. Lembra da primeira? Soldado, atleta, agora lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas estas coisas. Eu não sei o que estava acontecendo, o texto não diz, mas Timóteo está recebendo aqui um estímulo ao compromisso de um soldado, à obediência às regras de um atleta e também a não ficar recuado, mas participar dos frutos do Evangelho. Aqui fala muito possivelmente de frutos financeiros, do sustento pastoral, uma vez que Timóteo era o pastor em Éfeso. Então, se a comunidade prosperou e pode dar uma condição de vida melhor para Timóteo e para sua família, ele não deveria hesitar em receber, porque o lavrador que cultiva a terra, que lavra a terra, diz aí o verso, o verso 6, deve ser o primeiro a participar dos frutos. E sobre essas coisas ele diz: Timóteo, o Senhor vai te dar discernimento de todas essas coisas. E de fato, nem tudo está escrito, nem tudo está no manual, nem tudo está num compêndio teológico, nem tudo está no Google, para a nossa realidade de hoje, mas nós dependemos do Senhor Jesus. Nós oramos, falamos com Ele, relacionamos com Ele e através do seu Espírito Santo, Ele nos dá discernimento das coisas que não estão escritas na palavra. Verso 8, outra recomendação. A primeira, fortifica-te na graça. A segunda, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Se tem uma coisa que o cristão não pode esquecer, é de lembrar de Jesus. Um obreiro que serve a Cristo
como missão, como vocação da sua vida, aí é que não pode esquecer mesmo. Não é só uma relação com o líder da denominação, com o oficial da igreja local, com o povo a quem pregamos, com a governança do país, com as autoridades da cidade, com a mídia, com a opinião pública. É um compromisso e uma relação com Jesus Cristo e Jesus ressuscitado. Como é que lembramos de Jesus? As campanhas religiosas, principalmente de final de ano, tendem a nos impulsionar a lembrar do menininho no bercinho. Mas aqui Paulo está conclamando Timóteo a se lembrar, a ter em memória Jesus Cristo ressuscitado. Diz aí o verso 8. Ressuscitado dentre os mortos. Aquele Jesus poderoso. Lembra que depois de ressuscitado, quando você lê os evangelhos, você descobre que Jesus ficou ainda por 40 dias aqui na terra depois que ressuscitou. Que ele ressuscitou num corpo de glória. Um corpo que nunca mais morreu e que nunca vai morrer. Um corpo que podia ser tocado, tangido fisicamente, mas que atravessava paredes, que aparecia num lugar, desaparecia aqui e aparecia acolá. É o corpo de glória. Mas isso não é o mais importante que Paulo quer destacar. Lembrar de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos é lembrar que depois de ressuscitado dentre os mortos, ele enviou os seus discípulos e disse: é-me dado todo, eu quero enfatizar o todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Eu não posso esquecer de Jesus assim, ressuscitado dentre os mortos, poderoso, cheio de glória e autoridade, me mandando ir, me mandando fazer, me comissionando, quer como pastor, como ministro do Evangelho, quer como cristão comum, eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Então Paulo prossegue dizendo: pelo qual Jesus Cristo, que é descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Eu estou preso, eu, Paulo, estou preso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Sabe por quê? A palavra do Senhor corre velozmente. O Senhor já disse através de Abacuque. Então, aqueles que tentam hoje obstruir a igreja no seu afã de proclamar o Evangelho de Cristo ao mundo inteiro, só vão criar dificuldades, mas não vai criar nenhuma impossibilidade, porque ninguém pode deter a obra de Deus. Ela será feita ou por mim, ou por outro, ou de um jeito, ou de outro jeito, mas ela será feita. A palavra não está presa. Quando prende um cristão, ele continua vivo, continua falando com palavras ou até sem palavras, pelo seu exemplo, pela sua obediência, pelo seu bom testemunho, pelo seu sofrimento. É o que Paulo diz. Todavia a palavra de Deus não está presa. Verso 10. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Verso 11. Se já morremos com ele, viveremos também com ele. Você já morreu com Cristo? Para o mundo, para a carne, para si mesmo? Tem que morrer com Cristo e estar disposto até a morrer por Cristo para viver com ele. Verso 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Quem nega a Cristo não tem parte com Cristo. Não tem parte na sua vida eterna, no seu reino, na sua salvação. Não tem parte com ele. Aqui diz, ele também nos negará. Foi o que ele disse. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus naquele dia. Vamos manter a nossa confissão, a nossa fé, a nossa fidelidade. Vamos perseverar até o fim. Jesus diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte
e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Agora, a terceira recomendação de Paulo a Timóteo no capítulo 2 está no verso 14. Quero muito que você acompanhe comigo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, a não ser para a subversão ou perdição dos ouvintes. Eu não devo somente ouvir, receber, eu devo transmitir, recomendar como obreiro. Eu preciso falar, eu preciso transmitir. É por isso que eu estou aqui, na internet, há quase 6 anos, fazendo esse trabalho, como uma continuidade do meu ministério pastoral de quase 40 anos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Eu preciso avisar, eu preciso compartilhar a palavra, porque ela que contém a advertência, o despertamento que as pessoas precisam, ou para se converterem, ou para reconciliarem, ou para permanecerem firmes nessa caminhada. Glória a Deus. A quarta recomendação está no verso 15. Certamente você já ouviu a menção desse versículo, que é tão importante, que enfatiza a importância da preparação do obreiro na palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso é vida cristã. Aprovado. Aprovado é aquele que ouviu a palavra, arrependeu, converteu, aprendeu, obedeceu, continua aprendendo e continua praticando. É o aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. A consciência está limpa, o nome está limpo, o testemunho é bom. Se alguém quiser acusá-lo ou acusá-la, vai ter que mentir, porque você está se esforçando para fazer o que é correto diante de todas as pessoas. Mas diz mais, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero explicar essa última linha. O maneja bem a palavra da verdade geralmente é entendido como alguém que tem habilidade para achar uma passagem bíblica, para se lembrar de uma referência. Mas aqui o maneja é como alguém que usa uma ferramenta e é hábil em usá-la com as mãos. Você já viu o pedreiro trabalhando ali, o prumo, o compasso, a régua, a linha, a colher de pedreiro, a desempenadeira, todas aquelas ferramentas nas mãos de um pedreiro habilidoso, faz com que logo ele tenha uma parede bem construída e, por fim, uma casa possa ser entregue. Nas mãos de um mecânico, o resultado é os reparos de um veículo. Nas mãos de um cirurgião, cirurgias delicadíssimas, complexas, porque ele maneja bem os seus instrumentos cirúrgicos. Quais são as ferramentas de um obreiro cristão? Palavra de Deus. Então ele precisa manejar bem, ler corretamente, compreender corretamente, interpretar corretamente e entregar com exatidão, sabendo o tempo, o modo e realmente o que o texto está dizendo. Que lástima, que tristeza verificar em muitos lugares onde vou, em muitos cultos dos quais participo, que o pregador ou a pregadora não conhece o texto bíblico, não estudou, não leu suficientemente para compreender o texto bíblico, não soube interpretar o texto bíblico e tampouco pôde entregar com exatidão, de maneira que a palavra venha da fonte que é a Bíblia e chegue ao coração, trazendo uma clara mensagem da palavra de Deus. Quantas vezes o tempo é ocupado com brincadeiras inoportunas, nada contra o bom humor e a criatividade na pregação. Mas eu estou falando de gracejos inoportunos,
e de colocações estapafúrdias que não têm fundamentação na palavra. São ideias, clichês, ouvidos por aí em lives, em vídeos, em postagens de rede social e que não têm fundamentação na verdade bíblica. Obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, é o que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui fica uma dica preciosa de um irmão em Cristo, um irmão mais velho, já com mais de 50 anos de leitura da Bíblia. Vai pregar numa passagem? Já definiu a passagem e a ideia central do que você vai falar naquele texto? Leia, releia e torne a reler o texto até que você possa mencioná-lo de cor, se for preciso. Tem algum ponto obscuro? Leia novamente, pesquise, use um dicionário que hoje está acessível na palma da mão, através do celular, para descobrir o sentido daquela palavra, daquela afirmação, até que você tenha clareza para você. Porque é do bom tesouro do seu coração que você vai tirar coisas boas. E por coração entenda também mente, memória. Ok? Faça isso de boa fé, com clareza, com humildade, com sinceridade, que Deus vai te usar. Vamos em frente. Chegamos já ao verso 16. Aqui, 4 coisas para fazer. E agora no verso 16, uma coisa para evitar. Uma das. Porque na verdade vão ser 4 coisas para evitar. Foram 4 para fazer, agora 4 para não fazer. Aprender, olha aqui, aprender o que não fazer é igualmente importante. Não só o que fazer, mas o que não fazer. Porque o fazer uma coisa errada pode pôr a perder muita coisa boa que foi feita. Então Paulo diz aqui, olha, verso 16, evita, não faça. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Sabe aqueles debates, aqueles bate-bocas que não levam ninguém a lugar nenhum? E não só não leva a lugar nenhum, mas ainda põe a perder alguma coisa que já tinha. Aqui de Paulo diz, olha, inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quem era ruim vai ficar pior. Não vai ajudar ninguém, ainda vai tirar alguma coisa que já tinha. Vão ficar pior do que estavam. Além disso, a linguagem deles, aqui eu imagino que é o debate com alguém do mundo, com algum apóstata, com algum herege, com alguém que contradiz o modelo das sãs palavras do Evangelho de Jesus. Hoje, por exemplo, muitos desigrejados e também apóstatas contradizem e vão para lives, e vão para podcasts, e vão para programas de TV contradizer. Paulo falou, olha, fica longe dessa gente, evita falatórios inúteis e profanos. Porque diz aqui que a palavra deles, a linguagem deles, verso 17, corrói como câncer, de dentro para fora, né? Entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes, Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, 2 pontos. Garantia total. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Alguém pode até entrar numa igreja sem estar pronto, ele pode até ir para o púlpito sem estar pronto, sem estar apto. Mas para o céu não. O Senhor conhece os que são dele. É o selo de qualidade de Deus. É os que ele conhece. Por isso naquele dia ele vai dizer a muitos que vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome operamos grandes milagres. E o Senhor vai lhes dizer, não vos conheço. Conhecer aqui é um hebraísmo da intimidade, da comunhão.
como Adão conheceu a Eva e ela gerou um filho. A comunhão, a intimidade, na linguagem hebraica, é conhecer. Ele conhece as lideranças, tem o zap do pastor presidente, tem uma lista de grandes líderes, mas o Senhor não conhece ele. Então o Senhor conhece os que lhe pertencem, o Senhor sabe verdadeiramente quem é dele. Isso é um alerta para todos nós, obreiros cristãos, que nós precisamos, antes de tudo, sermos conhecidos para então sermos reconhecidos pelo Senhor. E mais, ainda no verso 19, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É diretamente proporcional. Quem profere, quem professa o nome do Senhor como cristão, antes até do que como obreiro cristão, como líder, deve se apartar da iniquidade, da injustiça, do pecado. Não basta a carteirinha. É a vida também. A vida do pregador faz parte da sua mensagem. Ora, numa grande casa, Paulo vai dar agora a ilustração acerca dos vasos, né? Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nós, os crentes, somos os vasos na casa de Deus. Há vaso que está preparado para ser usado para qualquer coisa. Você pode colocar água, você pode colocar comida, você pode colocar joias, coisas preciosas, tudo que puser, ele está apto. Mas tem aquele que não está. Esses são usados para desonra, que nós possamos nos purificar de todo erro, de todo engano e sermos vasos preparados, prontos, úteis ao Senhor para toda boa obra. Verso 22, outra coisa é evitar, foge também, ou foge outro sim, foge. A primeira aqui era evita, agora essa aqui já é foge, saia correndo, sem olhar para trás, porque é perigo, é coisa grave. Foge outro sim das paixões da mocidade. Timóteo ainda era um jovem de 23, 24 anos quando Paulo escreve isso aqui. Eu sei o que é ser um obreiro jovem. Eu comecei na obra de Deus com 17 anos e estou até hoje. Passei toda a minha adolescência e juventude servindo ao Senhor. É um tempo que a nossa própria condição fisiológica nos predispõe a muitas paixões. Paixões pela fama. Vamos colocar aqui novamente o nosso fundo. A paixão, a busca pela fama, pelo reconhecimento, pela autoafirmação, a força dos desejos sexuais, a força da vaidade do jovem que quer se impor numa comunidade, numa sociedade, numa igreja local, que quer contrapor e quer questionar as lideranças, as ideias estabelecidas. São muitas paixões. O que fazer com elas? Nada. O que fazer em relação a elas? Fugir é a palavra. Foge das paixões da mocidade. E o que fazer em lugar de buscá-las? Seguir a justiça, que aqui quer dizer a prática da vida cristã. Justiça aqui não tem a ver com judiciário, tem a ver com obediência à palavra. Segue a obediência à palavra, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Se emparelhe, se ajunte a pessoas que com um coração puro servem ao Senhor. Se junte aos melhores, para que você possa ajudar os piores. E foge das paixões da mocidade. Vamos à terceira coisa para não fazer. A primeira palavra foi evita, a segunda foi foge. A palavra agora do verso 23 é repele. Sabe o repelente que você coloca no corpo para o inseto não vir?
que você coloca em casa para os insetos ir embora e não ficar ali. É um repelente. A palavra aqui é repele. Torne-se um repelente. Aqui diz, olha, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Se alguém vem uma vez querer discutir comigo o sexo dos anjos, com quem Caim casou e outras questões loucas que não tem proveito nenhum a sua discussão, e eu não vou dar espaço para isso, essa pessoa não vai voltar de novo, porque eu me tornei repelente a essas questões. Mas tem gente que gosta disso, porque acha que isso faz sucesso, que isso é importante, que essa pessoa pensa que tem uma revelação que os outros não têm, que ela tem um furo de reportagem celestial. Puro engano. Paulo diz, olha, só engendram contendas, não produz nada de bom. Verso 24, ora, é necessário, não é só recomendável, é necessário que o servo do Senhor, e a serva também, não viva a contender, mas sim ser manso para com todos, ou brando para com todos, e apto para instruir, para ensinar, paciente. Apto para ensinar é quem aprendeu, quem entendeu e quem vive. E com mansidão vai ensinar quem quer ouvir. Ouvir a verdade. Não contendas loucas, questões absurdas. Isso não tem proveito. Tem gente querendo praticamente adivinhar o dia da volta de Jesus e nem está pronto. Nem guarda, nem obedece a palavra que já ouviram. Que proveito tem aí? Nenhum. Então, observe. Ao servo do Senhor não convém ser contencioso, contender, entrar em contendas, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. Noutra versão diz sofredor. Aquele que é paciente, paciência faz a gente sofrer, né? Para ser paciente, você tem que suportar. A pessoa provocou, mas você saiu daquela conversa, não tem proveito. Essas questões, esses debates que não levam ninguém a lugar nenhum. Não perca seu tempo e a sua sanidade emocional com essas coisas, amado irmão, amada irmã. Prossigamos para as coisas que edificam. E já terminando, nos versos 25 e 26, vai dar outra recomendação. Agora é a quinta recomendação. Lembra da primeira? A primeira é evita. A segunda é foge. A terceira, repele. E agora a quarta, na verdade a quarta, disciplinando com mansidão os que se opõem. Uma liderança da parte de uma igreja local é a pessoa que vai aplicar a disciplina eclesiástica, que é algo bíblico. Algo de que Paulo falou, inclusive, em 1 Coríntios. É por isso que tem muita gente desigrejada. Eles não querem suportar a disciplina eclesiástica. A disciplina de submeter, de obedecer, e nem a disciplina quando comete coisas erradas, de serem castigados, não é a palavra, punidos, corrigidos, de serem corrigidos para se endireitarem. E preferem pastorearem a si mesmos, corrigir suas próprias provas, porque sempre vão se dar 10 e não vão ter que se submeter a ninguém. 25 caminhando para 26 milhões de desigrejados no Brasil. Quando falo de desigrejados, eu falo de pessoas que foram evangélicas ou pseudo-evangélicas, se imaginaram evangélicas, mas não quiseram permanecer ligados a uma igreja evangélica. E um dos motivos é esse aqui que Paulo vai falar. Olha, 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, isso é o que a gente espera, né? A nossa expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas se eles não quiserem, não vão ter. Não vão se arrepender, não vão buscar conhecer plenamente a verdade.
Mas a nossa expectativa é essa. Vamos disciplinar com mansidão, com brandura. Mas também o retorno à sensatez, voltar ao bom senso, livrando-se eles dos laços do diabo, porque é onde estão, nos laços do diabo, do engano. Continuam falando fluentemente o evangeliquez, participando de alguns eventos, mas não tem vínculo e nem submissão ao corpo de Cristo. Livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, o diabo, para cumprirem a sua vontade, a vontade do diabo. Mas são, segundo o IBGE e o censo de 2022, são evangélicos. Aí o IBGE fez mais algumas perguntas e colocou lá, evangélico não praticante. IBGE, para quem está fora do Brasil e não conhece a nossa realidade, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a cada 10 anos faz um censo geral do país, alcançando várias áreas da vida da sociedade, inclusive a religiosa. E nesse ano aí de 2022, fez com um atraso de 2 anos por causa da pandemia, o censo do Brasil. E verificou que há 25 milhões de evangélicos, eu vou colocar aqui as aspas, não praticantes. Por quê? Porque não se submetem, não aceitam a sã doutrina, se opõem a ela. E Paulo recomendou a Timóteo que lá em Éfeso eles fossem disciplinados, com mansidão, mas que fossem disciplinados. Porque é muito melhor carregar, suportar o jugo de Jesus do que estar preso nos laços do diabo. Assim chegamos ao final do capítulo 2, um pouco mais extenso, e eu aguardo você para o estudo do capítulo 3. Serão só 17 versículos. E renovo aqui o meu pedido. Vamos juntos continuar estudando a Bíblia. Você que acompanha aí no Facebook, Instagram, curte, compartilha. Você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal. Faz isso agora e antes de terminar, vai lá e inscrever-se. Canal Paulo César Reis. Você vai me ajudar a alcançar 1.000 inscritos e a turbinar a propagação desses vídeos, mais de 330, para levar a palavra de Deus a muitos lugares, a muitas vidas. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, sua saúde. Fiquem todos na paz do Senhor.